A gente aprendeu que a Cabala é um sistema de 10 câmaras de manifestação, de luzes ou atributos divinos, né? E cada uma delas cuida de uma área, né, dessa manifestação. Essas câmaras são chamadas sefiras ou sefirotes, né? E a gente tem o extremo oposto delas, que seria a mesma esfera, só que no lado de sombra delas, chamada de clifotes. Então são as contra-emanações de Deus. E eu vou trazer um exemplo aqui com fatos reais e comprovados de cada uma das clifas que está acontecendo no mundo agora. Começando de baixo para cima, das mais próximas da nossa realidade para a mais elevada. A primeira sefira é de Malkuth. Malkuth, ele é o reino, ele é o mundo físico, a manifestação física. A clifa é chamada de Nahemot. Nahemot é os sussurradores, é o materialismo bruto. É o estado de escravidão, onde as pessoas servem um sistema que as consome. Na distorção de Malkuth, essa Nahemot, o mundo não é mais um jardim a ser nutrido. Ele é um terreno morto de escravidão e destruição ambiental. O crime dessa clifa é o ecocídio e a terra arrasada, devastada. Um exemplo, a destruição de mais de 70% da infraestrutura civil e das terras aráveis em Gaza, na Palestina, incluindo o envenenamento de solos e a destruição de oliveiras e dos sistemas que alimentam com água a terra e a população, criando um cenário impossível de ser habitado para forçar a servidão, escravidão, campos de concentração e a saída desses povos. A próxima é Yesod. Yesod é a fundação, é o subconsciente, a conexão e os sonhos. A clifa dela é chamada de Gamaliel. Gamaliel são os obscenos, são ilusões e desejos distorcidos. Gamaliel é a esfera dos sonhos corrompidos e da sexualidade distorcida. Funciona como uma prisão de obsessões e fantasias sombrias que degradam a fundação de um ser. É a base psicológica transformada em um pesadelo de humilhação. O crime dessa clifa é a humilhação e abuso da dignidade do ser humano. Um exemplo, relatos documentados sobre o tratamento de detentos em instalações envolvendo abusos físicos, táticas de humilhação sexual para quebrar a psique dos prisioneiros palestinos. A próxima sefira é de Hod. Hod é a glória, o intelecto, é a lógica e comunicação. E a clifa dela, a sombra dela, é chamada de Samael. Samael é o veneno de Deus, é o intelecto corrupto. Hod representa o intelecto e a comunicação, mas Samael, ela é um veneno, uma lógica fria usada para mentir, manipular e destruir a moralidade através de sistemas racionais desumanos. O crime é uso de inteligência artificial para o extermínio de pessoas e utilização de sistemas Lavender e Where's Daddy que utilizam algoritmos para identificar alvos humanos e autorizar ataques em residências familiares, tratando a morte como uma equação estatística, matando idosos, crianças, doentes. A próxima sefira é a sefira de Netzach. Netzach significa vitória, emoção, persistência, paixão. E a clifa dela é chamada Arad Zarak, os corvos da dispersão. É a distorção de Netzach. Enquanto Netzach é a vitória e a emoção, essa clifa de Arad Zarak é a vitória vazia e a luxúria pelo combate. Representa a força que não constrói, mas apenas dispersa e pilha, agindo como corvos que se alimentam dos restos. O crime dessa clifa é o saque e a destruição de patrimônio cultural. Por exemplo, a destruição sistemática de todas as universidades e museus e bibliotecas e mesquitas em Gaza, arquivos históricos e configurando um esforço para apagar a memória e a cultura de um povo palestino após a ocupação sionista. A próxima sefira é Tiferet. Tiferet é a beleza, é a harmonia, é o equilíbrio do ser. E a sombra dessa sefira, a clifa dela, é Tagirion. Tagirion são os disputadores, é o ego inflado e a falsa luz. Tiferet é o equilíbrio e a beleza. Tagirion é a feiura e o conflito. É a prisão do falso sol, onde o horror é maquiado de virtude e o sofrimento é justificado por uma narrativa de superioridade moral. O crime, propaganda e desumanização. Por exemplo, campanhas oficiais que comparam civis palestinos a animais humanos ou filhos das trevas, utilizando uma estética de guerra santa para justificar o sofrimento em massa de uma população e um povo inteiro mais antigo que ele perante a opinião pública global.
A próxima sefira é a sefira de Geburah. Geburah significa força, justiça, é a disciplina, é o limite necessário. Logo, as sombras, as clifas dela se chama Golakab, os incendiários, né? É uma violência descontrolada. Golakab é a força de Geburah levada ao extremo do sadismo. Não é apenas punição, mas é o desejo de queimar, destruir e matar. É a prisão da crueldade desenfreada que não conhece limites éticos. Por exemplo, o uso de armas químicas e incendiárias. O uso documentado do fósforo branco em áreas densamente povoadas que causa queimaduras profundas até os ossos em mulheres, crianças e idosos. E não pode ser apagado com água, infligindo dor extrema e morte. A próxima sefira é Chesed. Chesed, ela é misericórdia, é um amor expansivo, é uma generosidade. Mas a sombra dela é Gimah Asheklah. Se Chesed, ela é misericórdia, a Gimah Asheklah, ela é uma misericórdia que consome, é o controle que asfixia, pode ser também a ganância, né? É uma prisão da falsa proteção, onde o poder é usado para devorar os recursos e a liberdade do outro sobre uma estrutura de domínio absoluto. O crime dela é o cerco total e a fome como estratégia. Um exemplo, a imposição de um bloqueio total de alimentos, água e combustível na Palestina, utilizando da privação biológica básica como uma ferramenta de controle e punição coletiva. Bom, a próxima sefira é a sefira de Binah. Binah é o entendimento, é a estrutura, a compreensão profunda. Já as sombras dela, a clifa de Binah, se chama Satariel, são os ocultadores. E eles basicamente escondem a verdade. Satariel é a negação da compreensão. Satariel oculta a verdade e a luz com uma burocracia de sombras e silêncio. É a prisão onde o destino das pessoas é escondido do mundo e da lei. O crime dela é a detenção administrativa e incomunicabilidade, ou seja, impossível de se comunicar, de pedir ajuda. Um exemplo, milhares de palestinos mantidos em detenção administrativa, sem julgamento, sem acusação e sem acesso a advogados, ocultados em um sistema jurídico paralelo e sádico. A próxima sefira é a sefira de Hokmah. Hokmah, ela é sabedoria, é o impulso criativo puro. Mas a sombra dela, as clifas dela, se chama Ragiel. Ragiel são os obstrutores, né? É a distorção dessa sabedoria. Hokmah é o ímpeto criativo, enquanto Ragiel é o que bloqueia esse ímpeto. É a prisão do estorvo permanente, onde o movimento é impedido e a vontade do outro é esmagada por uma presença tirânica constante. O crime dela é um sistema de apartheid e restrição de movimento. Um exemplo, o complexo sistema de checkpoints, muros e estradas exclusivas na Cisjordânia que estorva a vida econômica, social e pessoal, impedindo qualquer desenvolvimento soberano. E a última sefira é a sefira de Keter. Keter é a coroa, é a unidade divina, é a origem de tudo. Mas as sombras dessa sefira, as clifas dela, se chama Thaumiel. Thaumiel são coroas divididas. É a divisão, é a dualidade caótica. Thaumiel é a antítese da unidade. Em vez de uma luz única de Keter, Thaumiel representa duas forças em choque eterno que se negam mutuamente. É a prisão da dualidade absoluta, onde a existência de um exige a aniquilação de outro. O crime, genocídio e negação de existência, apagamento histórico. O exemplo é a política estatal e militar israelense que visa a dissolução da identidade nacional palestina e a ocupação total do território, operando sob a lógica de que a paz só existe com a remoção, eliminação e assassinato do outro. E nesse estudo a gente vê a importância de reconhecer essas clifas para poder passar por elas, né? E como que a gente combate isso? Antes de tudo, a gente tem que desconstruir as mentiras que contam pra gente e passar a enxergar as coisas como realmente são. Como, por exemplo, quando a gente vê um soldado da ocupação israelense dando um tiro no peito de uma criança e vendo ela chamar a mãe até a morte, entender que ela não merece passar por isso, independente de qual país ela vem, de qual religião ela tem, ou o que o país dela fez para o outro, é uma criança. E assim sucessivamente, com cada uma dessas clifas, a gente olhar não só para o que a gente acha que é, passar por cima do véu da ignorância e da manipulação da mídia
e começar a entender que existe um lugar no mundo onde as pessoas estão matando e torturando e apagando um povo, e a gente está assistindo isso da mesma forma que aconteceu com o Holocausto lá atrás com o nazismo.